Alô, boa noite. Estamos aqui mais esse dia para mais uma reflexão. Vamos aguardar o pessoal chegar. Estão me ouvindo bem? Eu agradeço se vocês me derem um retorno. Boa noite, boa noite. Obrigada, Ana Cris. Obrigada, Leda. Legal, Pri. Obrigada. O som tá bom? Preciso aumentar? Tá tudo certo? Ótimo, ótimo. Mais um minutinho e a gente já começa a nossa reflexão da noite. Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado pela presença. A nossa reflexão da noite de hoje, ela está pautada em 3 textos. Os 3 textos contidos nos nossos jornais Fraternidade, Alvorada de Luz, 2 do ano de 2010 e 1 de 2017. Eu sempre retorno aos textos do jornal, porque com o tempo em casa a gente consegue fazer uma reflexão melhor de todo o material ali contido. E para hoje, o tema, como deve ter saído aí para vocês, é a fuga, a atenção e a verdade. O primeiro tema do Dr. Hugo, o segundo tema de Hernandes Dufour, de Vovô Francisco. E o Dr. Hugo começa a mensagem que foi passada ao médium José Pereira de uma forma muito incisiva. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração de abertura, agradecendo toda a fraternidade espírita Allan Kardec que nos assiste, agradecendo a toda esta egrégora que compartilha conosco esse trabalho e que leva a muitos outros que não enxergamos, a muitos outros que não conhecemos, as mensagens que aqui trazemos. Oração. Meu Deus, permite que os bons espíritos que nos assistam possam ajudar-nos quando nos acharem dificuldades e amparar-nos nas nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que neles encontrem a força que nos falta nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que falta, que nos salva, e o amor que assim seja. E no tema, Dr. Hugo começa com uma pergunta bastante incisiva, e ele pergunta: qual é o tipo de proteção que você está buscando em sua vida? A criança, quando faz algo errado, se esconde embaixo da cama, atrás da porta, em algum lugar da casa. E nós, adultos? Quando fazemos algo errado e não queremos que seja descoberto,
também nos escondemos. Quem de nós é que se esconde? A pessoa pode ter 70 anos ou mais. Quem se esconde é o eu criança. De modo geral, quando falamos em fuga, estamos falando de alguém que faz uma coisa que considera errada, uma coisa que tem medo e que não quer ser descoberto. Falamos de alguém que rejeita alguns aspectos de si mesmo, seja físico ou psicológico, e cria subterfúgios para dissipar tal característica. O túnel da fuga está ligado ao medo de alguém, ao medo de uma situação, de alguma coisa. E fugir desse medo, ele procura o túnel da fuga num lugar secreto, um esconderijo, um refúgio, reagindo ao medo e procurando proteção. E há pessoas que se escondem a vida inteira. Materialmente falando, quem tem dinheiro, de nome, de documento, de fisionomia, fazer cirurgias plásticas, mudar o rosto e usar qualquer outro recurso. Então, este esconde-se confiando no dinheiro. Esse é o túnel através do qual ele foge. Esse é o seu refúgio. E essa realidade que ele está vivendo, na verdade, é o poder do dinheiro. E quem não tem dinheiro para se refugiar dessa forma? Com o psiquismo alterado, procura outro refúgio, outra proteção. Como, por exemplo, a bebida, o cigarro, as drogas, a comida em excesso, televisão em excesso, redes sociais, maratonas de série, que a pessoa passa o final de semana inteiro embutido no sofá, sem querer ver a vida. E tantas outras possibilidades que tem para fugir de si mesmo. Vamos imaginar uma pessoa que usa a bebida como fuga. Quando ela está bebendo, quando ela está deglutindo e aquele líquido está descendo na sua garganta, o que será que ela está pensando? O que está vivendo naquele momento? Como é que ela está olhando e ouvindo os outros? Como diria o Dr. Hugo, qual é a fotografia do psiquismo dessa pessoa dentro do túnel? Ela tem que usar uma roupagem diferente, ela tem que usar uma máscara para se suportar. E se traveste de álcool. Então, quando alguém foge de um problema, de uma situação, está procurando um túnel. E esses túneis são faixas de convulsão. E nessas faixas alteradas é que se consegue visualizar para onde a pessoa vai. O que ela está vivendo naquele momento. Nós vamos sempre nos esconder. Estamos sempre em fuga. E o decifrar do enigma com o íntimo da pessoa. Dr. Hugo fala, nos atendimentos espirituais, quando estamos observando o campo de atrito, onde aquele que está buscando ajuda para aliviar um sofrimento que viveu numa determinada faixa de sua vida, onde o psiquismo alterou-se todo, nós podemos ver como ele ou ela se esconde, analisando qual é a fuga e o refúgio procurado. E ele diz, nós temos que esmiuçar, temos que dar sentido à palavra refúgio, e isso mexe com o psiquismo da pessoa. Isso faz com que ela acorde. Mas não pode ser de uma vez. Tem que ser com muito carinho e muito respeito, como ele sempre diz. Às vezes, você própria programa o seu desencarne inconscientemente. O seu estado consciente não quer morrer amanhã. Não está pensando nisso.
Mas lá no túnel, quando você foge, quando você se esconde, você procura na morte do corpo a solução para o seu problema. E para sair desse túnel, precisa de ajuda. Tem que segurar-se em alguma coisa, senão não consegue sair desse túnel. Assim, dentro dos trabalhos espirituais, a reflexão é a seguinte: qual é o teu refúgio? Para onde você vai para se proteger? O que é interessante observar aqui, o que o Dr. Hugo diz, refúgio e lugar de proteção é aquilo que buscamos para fugir de um conflito, de um medo, de uma situação que não temos coragem de enfrentar. Porque refúgio e proteção nesse contexto não traz tranquilidade, segurança, mas sim mascara uma situação. Por isso que a pergunta é dada: qual é o teu refúgio? Para onde vai para se proteger? E essa pergunta tem que ser feita independente da faixa etária, independente da idade. Porque em cada faixa etária a gente tem um refúgio diferente, mas todos têm a sua fuga e, consequentemente, o seu refúgio. Mas se nós quisermos melhorar, se nós quisermos seguir adiante nesta espiral de conhecimento ascendente e libertação dos nossos medos, nós devemos nos enfrentar e questionar nossos procedimentos e nossas atitudes diariamente. O estudo de si mesmo vai exigir duas posturas que trazem bons resultados. O primeiro, o questionamento diário, passando em revista as atitudes e as palavras ditas no dia, indagando-se que o que fiz e o que falei foi bom ou magoou alguém. Se o meu dia eu deixei de cumprir algum dever, não fiz o que poderia ter feito. E aí a gente segue. E a segunda postura para este conhecimento de si é a atenção plena. Atenção plena é o que os budistas orientam do observar-se incansavelmente. Observar é um hábito que deve ser desenvolvido no dia a dia, desenvolvido na rotina. Ao fim do balanço noturno, nós tenhamos elementos ricos para a autoanálise. E para essas pessoas que são encharcadas de materialismo e preconceito, a outra pessoa, ela só tem valor na justa medida dos seus interesses. As relações são superficiais, são perigosas e são instáveis. As deficiências normalmente são atribuídas exclusivamente ao outro e sem a suficiente disposição para um pensamento reflexivo das próprias atitudes. Essas pessoas, elas vivem sobre o império do narcisismo, são escravos de crenças e modelos de comportamento mental, são educados para encontrar fora de si tudo o que lhe acontece, anulando quase que por completo a possibilidade do autoencontro. Mas são ótimas, são perspicazes em analisar a conduta alheia, mas não a si próprios. A atenção plena a qual o budismo fala só é possível em criaturas que se dispõem a uma melhora, que desejam esse permanente sentimento de renovação interna. E a atenção plena significa estar em si, estar consigo mesmo, no momento a fazer esse questionamento. Nada mais importa
no mundo do que você com você. Não existe bip de mensagem, não existe chamamento de pessoas externas ao ambiente em que você está. Por isso esse momento é de atenção plena, é de uma intimidade muito grande consigo próprio. Para tanto, essa disposição dessa busca, ela tem que estar ausente de punições, ausente de remorsos, ausente de culpas, e estar cheio, estar carregado de ternura consigo e de julgamentos flexíveis. Porque sem isso, o autoencontro pode tornar-se um caminho de decepção, um caminho de insatisfação pessoal e frustração. Interiorizar-se é o ato de enfrentar o seu mundo interior, admitir para si a natureza dos seus sentimentos, estudar as reações, as suas reações perante a vida. É um trabalho muitas vezes doloroso e poucos desejam realizar, vivendo em constante fuga. Mas a consciência é o elo de ligação com a verdade. Aprender a lidar com essa sua voz é aprender a ouvir Deus. A interiorização é uma degustação mental daquilo que a atenção plena nos permitiu perceber. Na medida em que vamos descobrindo esse desconhecido mundo em nós, vamos ganhando autonomia, vamos ganhando paz e felicidade. Porque nós passamos a abrir um caminho consciente da evolução. Passamos a ser senhores do nosso eu, capacitando-nos para a liberdade responsável em todas as direções do existir. Isso significa o quê? Significa que eu não vou mais deixar a minha vida ser levada pelos meus impulsos, os meus impulsos destruidores, os meus impulsos devastadores, as minhas condutas que não entendo, e sim viver de uma forma mais consciente daquilo que refletir, daquilo que eu penso e que é possível ser alterado comigo e nas minhas relações. E para fechar esta nossa reflexão, a gente tem que ter essa consciência, né, de que tomar noção de si próprio nos traz uma convivência mais harmoniosa, mais cheias de habilidade para a concórdia, para a lealdade, para os afetos, para a cordialidade, tornando nisso polos de simpatia e de bem-estar. Eu fico pensando quantas pessoas acordam e se propõem, naquele dia, ser simpática. Hoje eu vou ser uma pessoa simpática, independente do que me acontecer, independente do que passar à minha frente. Ser simpática não significa dar risada a todo momento. É estar aberto a receber. Serei uma pessoa simpática. Quantos se propõem isso na primeira hora do seu dia? É interessante pensar nisso. No entanto, para se adquirir esse conhecimento si próprio, é preciso planejar uma estratégia de aproximação com o mundo interno. E ir devagar e sem ansiedade. E com muito carinho e com muito respeito por quem somos. Essa estratégia de aproximação, se vocês forem no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar. Na questão 919, a pergunta é feita. E a pergunta é: qual é o e-mail mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrasamentos do mal?
Essa pergunta ela é respondida por Santo Agostinho. E ele diz: um filósofo da antiguidade já nos deu essa resposta e nós repetimos elas diariamente. Busca-te a ti mesmo. Mas como fazer essa busca? Essa estratégia de aproximação interna. E ele dá o exemplo dele. Santo Agostinho diz: fazei o que eu fiz enquanto estava na terra. Me questionava diariamente, ao fim do dia, se as minhas atitudes foram benéficas para mim e para os demais. Se as minhas atitudes magoaram alguém. Se eu deixei de fazer algo. Se eu deixei de cumprir um compromisso que era importante. E pela minha negligência, eu deixei. E ele diz: foi assim que ao longo do tempo eu me conheci. Isso é uma estratégia maravilhosa. E esse encontro com a verdade, vovô Francisco resume numa mensagem passada ao médium José Pereira, que nos transmitiu em 2010 e está no nosso jornal Fraternidade Alvorada de Luz. Senhor Jesus Cristo, louvada seja a luz. Abrir a porta. Essa porta, um dia eu tentei abrir e eu consegui, meus filhos. Foi um pouco difícil. Minhas mãos trêmulas e devagar peguei no trinco, abri a porta da verdade e vi vários clarões, aquela manifestação de raios, como se fossem sinalizadores. Algo me inspirava dizendo que naquela estrada eu ia encontrar a verdade de todos os dias, a verdade de todas as horas. Que você implora a Deus. E na dúvida, ainda diz: meu Deus, eu só quero a verdade. Quantas criaturas estão procurando a verdade? Do outro lado, a gente ouve: a verdade vos libertará. E eu fui feliz, eu fui todo feliz, fui me aproximando da verdade. Me deliciava aquele ar que era um ar totalmente diferente. E eu sentia um perfume que nunca tinha sentido. Quando chegou a surpresa, eu me deparei comigo mesma. E alguém ao meu lado me disse: essa é a verdade, tu és a verdade. Aí eu fui entender mais uma vez a presença do bondoso Pai. Você, encontrando-se com você, encontra a verdade. Quando será, meus filhos, nessa vida, na outra vida, que você vai se dar esse prazer? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fiquem convosco. Assim seja. Agradeço mais uma vez a todos pela presença. Agradeço mais uma vez a todos por ouvir essa reflexão e que seja retumbante no coração de cada um e que a gente possa, a cada dia, tirar um pouquinho mais das crostas que esconde esta alma boa que está dentro de nós. Muito obrigado a todos e boa noite. Até breve. Tchau!